você não sabe investir. Bom, eu tenho visto muitas pessoas aqui mandarem mensagem, né, comentários e tudo mais, e alguns vídeos que eu faço fazendo análise, né, sobre algumas empresas. E é notório que todas essas pessoas que mandam mensagem nem viram o vídeo por completo e, além disso, nem se atentaram sobre qual que é a proposta dos vídeos, né, que eu trago aqui. Então, só para vocês entenderem, né, eu trago informações aqui do mercado, análise de algumas ações, coisas que eu utilizo para mim. E aí eu trago e exponho isso aqui em vídeo para poder ajudar você ali a também tomar suas decisões nos investimentos que você vai fazer. Aqui a gente vai ter pessoas de todo nível de investimento. Vai ter pessoas que nunca investiram, vai ter pessoas que já estão investindo, certo? E pessoas que investem há muito tempo, né? Então são investidores de muito tempo. Mas eu diria que uma coisa que vai ser comum entre todas essas pessoas é que muitos de vocês não sabem realmente investir. E isso não é uma crítica, tá? Ele é uma realidade, fato, que a maioria acontece, né, com todos vocês que vão entrar na bolsa de valores. Muita gente não pensa que só assistir um vídeo, alguém vai chegar aqui e vai dizer compra, ou alguém vai chegar aqui e vai dizer venda. E eu diria que é muito difícil, tá, você ver alguns vídeos sobre isso, porque a maioria dos vídeos de investidores, economistas, etc, servem só para analisar informações, trazer essas informações ali um pouquinho mais organizada para que você entenda. Então, você precisa criar a sua mentalidade, a sua metodologia de investimentos. Não tem para onde correr. Você precisa ter a sua metodologia. Se você não tiver uma metodologia, você vai precisar ter um assessor de investimentos para ele aplicar o que ele acredita que é melhor para o seu perfil, e aí sim ele vai fazer os investimentos. Mas o que você precisa entender? Você precisa ter uma metodologia, certo? Se você não quiser ter estresse ou se aprofundar sobre isso, vá buscar um assessor de investimentos que ele é especializado para isso. Você tendo a sua metodologia, vai servir para você as informações que a gente passa aqui nos vídeos no YouTube, tá? Porque qual que é o ponto aqui interessante dizer para vocês? Por exemplo, eu lancei um vídeo agora recente falando sobre o Banco do Brasil, falando sobre os pontos, e no final ainda dizia, é importante ter cautela sobre o Banco do Brasil. Então eu não estava dizendo que era para você comprar ou não comprar, estava dizendo tenha cautela. Por quê? Porque o Banco do Brasil, ele está no meio, ele é um banco que ele é estatal, né, em majoritária, né? Majoritariamente, ele tem ali o governo federal, né, sendo responsável, então ele é estatal, tá? E aí, nesse cenário de estatal, ele entra num problema político. E por ele também ser um banco, ele também está nesse problema da questão de sanções com os Estados Unidos. Então, por isso que ele está num ponto muito sensível, além dos outros problemas que ele já tinha. Então, ele tem problemas de inadimplência, o Banco do Brasil, certo? Que é um problema específico dele. Por exemplo, o Itaú não tem esse problema de inadimplência, porque ele nem tem esse perfil do agro, e eles estão conseguindo manter a consistência de pessoas ali pagando suas contas, né? O Bradesco conseguiu melhorar isso. Ele teve esse problema de inadimplência há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Então, até o Santander conseguindo se recuperar nisso. Mas o Banco do Brasil não é o mesmo cenário. Então, ele vem de problemas específicos que ele mesmo gerou aí, que ele mesmo ao tempo foi achando que daria certo, tentou um investimento ali para poder crescer mais rapidamente, mas aí não teve uma safra boa e acabou gerando problemas ali para eles, que é o que está acontecendo atualmente, na parte de inadimplência. Além disso, tem a parte de sanções. Ele entra no meio de uma guerra política e financeira que também acaba pesando para o Banco do Brasil. E mais importante que isso, você precisa entender que boa parte dos investidores no Banco do Brasil são as pessoas que estão ali. Tem pessoas que alugam as suas ações, e aí as pessoas que estão lá fora nos Estados Unidos, eles vêm fazendo esse tipo de transação bem forte. Então, quem está lá nos Estados Unidos, o capital estrangeiro, ele é muito forte para cá. Você entendeu? Não é só o investidor nacional que a gente tem, mas a maior parte dessas transações diariamente vem desse pessoal que é estrangeiro. E esse pessoal estrangeiro, se você está tendo sanções dos Estados Unidos, né, sendo aplicada para cá, ele não vai entrar. Tipo, as pessoas não vão investir. E aí a tendência é que ele vai cair cada vez mais a cotação. Ah, mas por que um dia ele cai, outro dia ele sobe? É justamente por especulação de mercado. Então você tem, depois do resultado agora do STF, da condenação do ex-presidente, você teve, né, algumas pessoas retraindo, pô, beleza, foi condenado. Agora pode ser que venha sanções a mais. Beleza. Só que não veio logo em sequência, tá? Lembrando que os Estados Unidos estão com vários outros problemas ao mesmo tempo. Então, eles não estão focando nesse tipo de problema aqui agora. Mas pode ser que na próxima semana eles venham com isso. Pode ser que essa semana, até o final dessa semana, eles venham também com mais alguma coisa. Então, como não se sabe ao certo o que pode acontecer e dessas sanções que possam acontecer, mas também pode ser que a gente espere sanções e nem aconteça sanção nenhuma, então vai continuar do jeito que já está. Então é isso. O mercado, ele é muito especulativo. Então, por isso que ele fica
fica, vai para um lado, vai para o outro, né? Compra demais num dia, sobe a cotação, depois cai no outro dia. Esse tipo de investimento, que a pessoa que está acompanhando no detalhe, se sobe, se cai, se anda de lado, etc. Esse é aquele que a pessoa não descansa, tá? Só que eu preciso trazer essa informação para vocês, quase que em tempo real. Eu preciso trazer essas informações para vocês, porque quanto mais essas informações eu trago, eu vou ter mais visualizações, eu vou ter mais gente aqui acompanhando as informações de educação que eu também estou repassando aqui. Tem uma trilha aqui, playlist específica aqui, só para esses vídeos de educação financeira. Então, assim, eu quero trazer você para você conhecer, né? Saber dessas informações. Mas se você quer acompanhar todos os vídeos para que você possa fazer o seu investimento e, tipo assim, só achar que eu vou dizer que compra ou que vende, dificilmente você vai ver aqui. Porque aqui é para a gente analisar, pô, como é que a gente analisa isso? Como é que o mercado está reagindo para isso? O que é que está acontecendo para esse tipo de cenário? A gente entender por que foi que subiu, por que foi que caiu. Então, tudo eu preciso trazer essas informações para vocês para os mais diversos níveis de investimento, tá? Mas não pensa que é porque, pô, tem um vídeo aqui, tá dizendo que tá caindo, tá dizendo que tá subindo, que eu vou comprar. Cara, não é assim. Não é assim que os investimentos se fazem, né? Você precisa ter a sua metodologia. Por exemplo, nesse exato momento, eu não estou comprando o Banco do Brasil, tá? Nem estou nesse exato momento porque eu estou gravando o vídeo. Nem estou nesse exato momento porque, realmente, eu não acho que está no momento de se comprar Banco do Brasil. Para mim, não é uma recomendação para você. Por quê? Porque eu prefiro investir em ações, em fundos imobiliários que estejam com mais desconto, com uma margem de segurança, que estejam gerando uma lucratividade consistente, do que eu ter um investimento que é para tentar pegar, ficar rico, né, do dia para a noite, vamos dizer assim, entrar ali numa ação que ela pode se valorizar em muito. Beleza, o Banco do Brasil ele pode se valorizar em muito, mas do mesmo jeito que ele pode se valorizar, ele pode se desvalorizar. Uma coisa que eu já disse que já é certo, que vai demorar essa recuperação do Banco do Brasil. Ou seja, se essa recuperação dele vai demorar, vamos dizer ali, no mínimo, dura um ano, tá? Só que o que é que vai acontecer? O mercado, ele é especulativo. Então, se ele é especulativo, ele sempre se antecede às ações que possam acontecer. Então, por exemplo, ao menor sinal de possibilidade de melhorar o Banco do Brasil, vai ter um monte de gente já investindo. E aí o preço vai subir, certo? E aí, nesse cenário, o que que acontece? Por que que é ruim para mim? Porque nesse cenário, ele só vai estar atrativo para mim no momento em que ele estiver gerando lucro consistente. E aí o preço dele já vai estar muito caro. E aí já vai ser difícil de eu conseguir entrar. E esse é que é o ponto. Porque, veja, o que é comum no mercado é você comprar na alta, que você vai especulação, compra na alta e você vende na baixa, porque tá caindo. E você não sabe se chegou no fundo do poço. E aí você vai vender barato. E aí você perde. Esse é o ponto. No meu caso, eu tento analisar para ver se ela vai ter uma consistência. Como eu não só penso no investimento e em valorização, eu também estou pensando nos dividendos. Então, o Banco do Brasil, ele é um ótimo pagador de dividendos. Agora vai ser um péssimo pagador de dividendos. Vai ser ótimo ainda comparado com alguns outros, mas vai ser um péssimo. Está previsto aí em torno de 4,8% de pagamento de dividendos. Então, assim, é muito pouco. É melhor você investir na Selic, tá? Que está pagando nada, 15%, você tira ali imposto, etc., vai pagar 12, 13% ao ano, muito mais. É um investimento muito melhor do que você está investindo no Banco do Brasil, nesse exato momento. Não estou dizendo para você investir, na minha visão, tá? Daqui com um ano, aí o Banco do Brasil, provavelmente, se eles conseguirem ter essa recuperação em um ano, que seria um prazo até razoável para eles terem um início de recuperação, digamos que aumenta os dividendos. Vai aumentar a lucratividade, aumenta os dividendos. Aí ele sai de 4,8, vai para 6, vai para 7. A Selic, que é 15 esse ano, para o ano que vem já esperar estar ali em 10, entendeu? 10, 12. Então já vai caindo. 10, 12 da Selic, quando você tira imposto, etc., vai pagar 10, 9, entendeu? E aí começa a se aproximar. Isso eu estou só falando de dividendo comparando com algo aplicado a Selic, beleza? Então esse é o ponto. Não estou falando de valorização. Quem quer pegar valorização, aí sim, ela tem que analisar detalhes nos detalhes, os mínimos detalhes, para ver em qual momento pode ser que ela chegue no pico de maior baixa. O Banco do Brasil chegou já a R$18,31, certo? Isso foi o menor valor que ele conseguiu chegar. Hoje está a 21 e pouco, beleza? Continua ainda com o pensamento de cautela, pode cair mais, pode subir também, e aí disparar e ele voltar aos 29 que ele estava. Tudo pode acontecer. Meu preço médio, inclusive, nem é esses 21 que está hoje, é uns 23 e pouco. Eu poderia, inclusive, comprar ele agora 21 e pouco para eu baixar meu preço médio, porque assim que ele subir, eu estaria com valorização. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu não estou ainda focado no Banco do Brasil. Estou esperando alguns sinais que possam melhorar, alguns sinais que possam ser interessantes para focar no Banco do Brasil. Mas não se preocupe, vídeo você vai encontrar vários de pessoas que estão comprando absurdamente no Banco do Brasil, tá? Você vai encontrar vários que estão dizendo que estão investindo, estão comprando e tudo mais. E pode ser que seja verdade, pode ser que nem seja também, tá? Pode ser que a pessoa esteja assim
sim, comprando ali vários, pode ser que ela esteja reduzindo o preço médio dela, enfim, pode ser que nas projeções dela lá para frente seja bom, mas é isso, tá? Tô só falando num cenário que é Banco do Brasil, mas poderia estar falando de Petrobras, poderia estar falando de Raizen, poderia estar falando de Ambev, poderia estar falando de qualquer empresa aqui, tá? Alguma de energia. Então, todas elas, você precisa ter uma metodologia, algo que você precisa pensar, depende muito do seu perfil. Se você é uma pessoa conservadora, não vai por especulação, não vai ver, meu Deus, tá no meio de uma confusão. Então, a pessoa conservadora, ela não pode estar no meio de uma confusão, investindo em empresas que estão no meio de confusão. E principalmente é complicado quando você vai aplicar em empresas que são estatais. Por quê? Porque depende do governo, dependem de todos esses acordos políticos aqui. Então, uma que está muito atrelada ao governo já é um problema, até para você que é conservador, entendeu? Até você conservador, por exemplo, poderia ir num banco que tem mais de 200 anos de história, o Banco do Brasil, o banco mais antigo. Poderia ir. Hoje está numa situação que é ruim para uma pessoa conservadora. Talvez para você o Itaú é melhor, por mais que ele não seja mais antigo. Mas hoje, consistentemente, o Banco Itaú, ele seria um dos melhores, se não for o melhor banco. O melhor banco em termos de consistência. Na inadimplência baixa, lucratividade continua se mantendo boa, entendeu? Acabaram agora de fazer recentemente uma demissão de mais de 1.000 funcionários. Então, assim, eles estão mexendo. Estão tendo já lucratividade boa, estão demitindo mais pessoas ali. Não se sabe se é busca de mais eficiência e tudo mais, mas eles estão ali revisando a casa. É um ponto, entendeu? Então, essas são questões que faz sentido ser analisado. Vou dar um outro exemplo, Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, recentemente, teve ali a demissão de, acho que um dos diretores, tá? Isso cria instabilidade no mercado. Por que o cara foi demitido? Você entendeu? E nem sei se foi um cara que foi recente agora, tá? Não cheguei a analisar, só vi uma notícia por alto, mas assim, entende que tudo muda o contexto? Pô, beleza, você demitiu um diretor rapidamente assim, né? Sei lá, acho que o cara foi colocado agora, recentemente, que teve a troca, a cada 2 anos tem a troca de diretores, etc. E você simplesmente fez a demissão, mas qual que é a explicação? O que foi que aconteceu, entendeu? Isso demonstra fragilidade. Fragilidade da empresa, ou das ações que estão acontecendo, ou talvez o perfil do cara não era o ideal que a empresa estava pensando. Então, tudo precisa ser analisado. Nas empresas vão sempre acontecendo mudanças, sempre em constante mudança. Até porque toda empresa precisa ter reinvestimentos, precisa estar ali aplicando, fazendo melhorias, tentando reduzir custos e tudo mais para trazer receita. Então, qualquer outra coisa que aconteça no meio tempo altera o que essas empresas vão ter para o futuro. Isso é normal. Por exemplo, a Raizen está fazendo uma venda de várias das produtoras que ela tinha de geração de etanol. Então, assim, também tem que ser analisado. Eles estão desinvestindo, vamos dizer assim, estão vendendo. Eles têm uma possibilidade de entrar em recuperação judicial, você entendeu? Então, assim, tem um ponto ruim que seria entrar na recuperação judicial. Ponto bom de entrar na recuperação judicial é que as dívidas você consegue atrasar cada vez mais, e aí você consegue sobrar mais no seu caixa para você fazer reinvestimento e tentar fazer a recuperação da empresa. Tem N formas, tá? O mercado precisa saber analisar cada coisa. Tem a sua metodologia que vai dar certo os seus investimentos aqui. Então, não vai realmente por, eu espero o cara dizer que compra ou que vende. Aqui eu não vou dizer isso, tá? Eu posso dizer se eu estou comprando, se eu estou vendendo, se eu estou analisando, se eu estou com cautela e tudo mais, beleza? Bom, se inscreve aqui no canal, se gostou do nosso vídeo, bate no sininho aqui para receber nossas notificações e até a próxima.